Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Michele, professora de língua portuguesa, de redação e de literatura, e estarei com vocês nesse vídeo aula para a gente rever algumas matérias e para que vocês não percam, não fiquem no prejuízo com relação ao nosso bimestre, né? Devido ao coronavírus, essa situação toda que nós estamos vendo, foi necessário pararmos, né, para obedecer à lei. Então estamos aqui, vou utilizar o livro de vocês, tá, do segundo ano. Essa aula que eu vou dar é específica para o segundo ano do ensino médio, é uma aula de redação, tá, vou falar sobre o tipo textual narrativo, os elementos da narrativa, vamos entrar com alguns exemplos, vamos relembrar, na verdade, aquilo que você já sabe e que talvez, né, tenha, assim, alguma dificuldade em identificar alguns elementos ou o próprio texto, tá? Vou deixar aqui aberto. Nós preparamos todo esse aparato aqui, né? Os professores estão gravando em suas casas, em suas residências, para tentar atender, tá, a necessidade aí do grupo escolar, ok? Grupo estudantil. Nós vamos começar falando da narração, né, desse texto, desse tipo textual, narração. E eu quero que você pense comigo a respeito do que é narrar. O que é narrar? Narrar é contar um fato, uma história, né? Narrar é relatar ações. Quem é que nunca contou uma história, né? Quem é que em algum momento da sua vida não já relatou alguns fatos, né? Basta a gente observar as situações à nossa volta que a gente consegue sim passar isso adiante, né? Essa questão de contar, de narrar fatos, ela não é nova, ela é antiga, ela é histórica. Desde os tempos passados, né? Se contava a história de pais para os filhos. Nós temos as lendas hoje que representam muito bem isso. Nós conhecemos fábulas, conhecemos alguns contos, né? Narrativas, todos esses são narrativas, tá? E eu digo que são narrativas porque tudo que você pode contar que seja verídico ou imaginário é uma narração, tá? Eu fiz algumas anotações, de vez em quando a gente vai precisar estar acompanhando aqui. Então, contar um fato real ou imaginário é o mesmo que narrar. Ah, professora, tudo bem, eu entendo isso, eu sei. Legal, se você sabe. A gente vai ver alguns textos mais pra frente pra gente poder identificar, né? Os elementos que compõem, porque por ser uma narrativa, elas precisam de elementos para compor. Mas antes de eu pensar propriamente nos elementos, o que me faz começar a criar uma narrativa são algumas perguntinhas, né? Como aconteceu o quê? Com quem? Olha só, quando eu faço a pergunta com quem, eu lembro logo que existe personagens, né? Aconteceu o quê? O que é o fato, tá? Quando eu pergunto onde aconteceu, onde? Que lugar aconteceu essa situação? Tá? Em que momento, em que tempo, quando isso aconteceu? Então, repara as perguntinhas. Quando, onde, como, com quem aconteceu, por que aconteceu? Existe um motivo, existem as causas, né, que geram esses fatos, que levam os personagens a desenvolverem ações, tá? Então, todos esses elementos, todas essas perguntas fazem parte ou nos direcionam à iniciação do texto narrativo, tá? Então, a gente pode considerar como elementos da narrativa os personagens, o tempo, o lugar, o enredo, tá? A ação. Nós temos aqui o narrador, não falei nele, né? Lógico, tem que ter o narrador, porque se o texto é narrativo, alguém está narrando, então existe um narrador. Esse narrador, ele pode ser somente aquele observador
ele viu o acontecimento, ele sabe de todas as ações, então ele chega e conta, ele narra os fatos. Então ele é um narrador observador ou narrador onisciente, tá? Tem ainda aquele narrador personagem. Ele conta aquilo que aconteceu com ele mesmo. Ele participa da história de alguma forma. Ele pode ser um participante ali, um coadjuvante, vamos dizer assim, né? Mas ele participa da história. Ele pode ser o principal, o personagem principal, né? O protagonista da história, tá? Então ele pode ser esse narrador personagem, ele pode ser esse narrador observador. Mais à frente a gente vai ver isso detalhadamente, tá? Eu só quero trazer aí a sua lembrança, os elementos que participam dessa construção textual que é a narração. É importante pensarmos na narração. A narração ela precisa apresentar para a gente um conflito, né? Um caso complicador, uma situação que muda todo o início, né? A gente pensa assim, vou construir um texto narrativo. Então você tem de início a apresentação, né? Que é toda a situação inicial da história. Você ali apresenta os personagens, talvez o lugar onde aconteceu, o tempo, em que tempo está se passando aquela situação. Você começa a apresentar a história nesse primeiro momento da narrativa, tá? No segundo momento, você já precisa começar a trazer novidades, conflitos, situações geradoras de conflitos. Por quê? Porque senão ela se torna apenas um relato, né? E a narrativa, necessariamente, ela precisa desse conflito, desse caso aí complicador na história. Vai se chegar no clímax, porque o conflito vai gerando um clímax, né? O que seria o clímax? É o ponto decisivo, é o ponto alto da história, sabe? Mata ou não mata, ou o mocinho ou chega e salva, ou resgata, enfim. É justamente o ponto-chave onde vai desencadear para o desfecho, vai te levar para o desfecho, para a conclusão, para o fechamento dessa história, dessa narrativa, tá? E dentro dessa composição que eu estou falando, né, que a gente tem aí a situação inicial, que a gente tem o conflito, o clímax, o desfecho, a gente tem aí um enredo. A gente tem um enredo. Isso tudo compõe, né? O enredo é a trama. São esses acontecimentos, tá? Que compõem essa narrativa. Por isso é um texto narrativo. Ele tem personagens, ele tem elementos, ele tem conflitos, a pessoa fica ali querendo saber, né? E agora o que vai acontecer? O que será que aconteceu? Por isso aquelas perguntinhas, lembra? Como, onde, quando, como foi, tá? São perguntas que vão nortear a construção do texto narrativo, ok? Para que não fique só aqui na explanação das palavras, eu coloquei um conceito para que você também acompanhe. Se quiser nesse momento anotar, se quiser nesse momento, né, tirar foto, enfim, tá? O print, no caso, né? O que é então a narração? Então nós temos aqui, é o texto que relata fatos ou acontecimentos, reais ou fictícios, de forma linear ou não linear. Já vou falar sobre isso. Com a participação de personagens, cuja ação é contada por um narrador. Então, olha só, forma linear ou não linear. A forma linear é justamente o início, meio e o fim. É aquela ordem cronológica do texto narrativo. E a não linear, ela não vai acontecer dessa forma bonitinha, né? Ordenada, cronológica, de início, meio e fim. Às vezes, o que seria o final começa se falando sobre ele, sabe aqueles textos que a pessoa lembra, né? Do que aconteceu. Então ela começa contando do final, e aí no momento vai desenrolando a história. Enfim, é meio que uma desordem, mas que você consegue entender toda essa cronologia, esse não linear, tá? No texto narrativo.
Ele não segue aquela linha reta, aquela ordem direitinho, bonitinha, tá? A participação dos personagens, como eu falei, cuja ação é sempre contada por um narrador. Esse narrador pode estar de fora, ele sabe, ele observou, ele viu, como ele pode atuar na história, ok? Ok. Então, nós temos aqui um exemplo, quero apresentar para vocês 2 textos para a gente perceber o tipo de narrador, para a gente perceber a situação inicial, o conflito, o clímax, tá? Para que você compreenda toda a composição do texto narrativo. Então, nós temos um texto que se chama aqui Uma Lição de Vida, ele é curtinho, rapidinho a gente lê. Diz assim: lembro-me de uma manhã em que descobri um casulo na casca de uma árvore. No momento em que a borboleta rompia o invólucro e se preparava para sair, esperei algum tempo, mas estava demorando muito e eu tinha pressa. Irritado e impaciente, curvei-me e comecei a esquentá-lo com meu hálito. E o milagre começou a acontecer diante de mim, no ritmo mais rápido que o natural. O invólucro se abriu e a borboleta saiu, arrastando-se. Nunca hei de esquecer o horror que eu senti. Suas asas ainda não estavam abertas e todo o seu corpinho tremia no esforço para desdobrá-las. Curvado por cima dela, eu a ajudava com o meu hálito. Em vão, era necessário uma urna paciente manutenção e o desenrolar das asas devia ser feito lentamente ao sol. Agora era tarde demais. Meu sopro obrigava a borboleta a se mostrar antes do tempo. Toda amarrotada, ela se agitou desesperada e alguns segundos depois morreu na palma de minha mão. Aquele pequeno cadáver é o peso maior que tenho na consciência. Hoje entendo bem isso. É um pecado mortal forçar as grandes leis. Não devemos nos apressar e nem ficar impacientes, mas seguir confiantes o ritmo eterno. Então veja bem, é uma narrativa. Sim, tem uma história sendo contada ali, né? O narrador, ele viu, ele percebeu, ele observou o quê? Um casulo na casca de uma árvore. E justamente, imagina você, no momento em que aquela borboleta está ali, devia estar fazendo algum movimento, pelo que ele fala, né? Rompia o invólucro e se preparava para sair. Ele não só observou, ele ficou inquieto, porque ele estava com pressa. Começa-se aí um conflito, ó, irritado, impaciente. Aí ele se curvou, começou a olhar, começou a esquentar. Ele queria o quê? Ai, sai logo, né? Vamos resolver logo isso, que coisa. Tô aqui impaciente. E não... O conflito aconteceu, logo veio o clímax. Será que ela sai? Será que ela não sai? Vai sair bem, viva? Não. A borboleta saiu. Mas não, por não ter esperado o tempo necessário, né? Ela saiu se arrastando, e aí vem ele contando a história, né? Vai levando para o desfecho, que ele ficou com um problema na consciência, né? Tanto que ele fala, né? Aquele pequeno cadáver é o peso maior que tenho na consciência, porque ele não soube esperar. Coitadinha da borboletinha, poderia estar viva, né? Linda, bonita, por aí, enfim. E ele antecipou. Então, olha só, é um fato? Sim. Houve um narrador ali? Sim. Inclusive, o foco narrativo, primeira pessoa, né? Porque ele é um personagem, ele atua. Percebeu esse elemento? Então, é isso que eu quero que você identifique no texto narrativo, tá? Todo esse enredo aí, toda essa trama, né? Um personagem que encontra um casulo, se apressa, fica irritado, toma uma atitude errada, ou leva a um desfecho que eu tenho certeza, né, pelo que ele conta ali, ele não gostaria desse desfecho, e assim ele conclui a sua narrativa, tá? Então nós temos a narrativa aqui, com esse narrador que é personagem. Agora observa o segundo texto. A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Começa assim: acordava, observem os verbos, né? Porque o verbo ele vai te orientar o foco narrativo também, a identificar o foco narrativo.
Quando ele diz acordava, quem acordava? A outra pessoa. Então, você já fica atento. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com os seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Tem até uma perguntinha ali embaixo. Que tipo de narrador é esse? Esse narrador participa da história? Não, né? Não, gente. Esse narrador, ele observa, ele conta, ele narra os fatos que aconteciam aí com a moça tecelã. Então, esse narrador é um narrador observador, tá? Um narrador onisciente, porque ele conhece os fatos. Então, ele vai contando pra gente o que acontece no desenrolar da história. Então, percebeu? O mais importante é você saber identificar o tipo textual que você está lidando, né? Vocês estão no segundo ano do ensino médio, caminhando aí para o terceiro ano, se preparando para as futuras provas de vestibular, né? Enem ou concursos públicos, enfim. Esse é o momento de vocês começarem a identificar os textos, tá? Porque os textos, eles têm em si uma função social. Então, precisa identificar. Ainda que seja uma narrativa, essa narrativa ela tem que função, né? Qual o objetivo dela? É uma narrativa de uma ficção apenas, de entretenimento, no meu lazer? Ou nessa narrativa eu encontro uma informação, uma notícia, algo que foi narrado, que aconteceu de importante, que eu preciso estar ciente, que é importante para toda a sociedade? Então, a gente precisa identificar o tipo textual, o seu objetivo, reconhecer os elementos que o compõem, compreender o enredo, né? Identificar o conflito e o clímax, porque se na narrativa não apresentar conflito, não é narrativa, é apenas um relato. Então isso tem que ficar claro, né? Relatos são experiências vivenciadas, vividas, tá? A gente fala em outro momento de relato. Então você precisa prestar muita atenção naquilo que você está lendo para identificar esses elementos, tá bom? E a gente continua com a nossa aula. Tá. Há também nos textos narrativos a presença da verossimilhança. Veja bem, a verossimilhança não é a veracidade dos fatos, tá? Mas sim a coerência, a lógica das ações, dos acontecimentos. Como, por exemplo, no texto da moça tecelã que eu li, para quem conhece esse texto, ela tem desejos, tem sonhos, ela deseja um marido, né, uma casa, família, e aí ela começa a tecer, né? Ela começa a costurar na sua linha, na sua tapeçaria, os sonhos dela. É lógico que isso, gente, não é real, né? Mas existe ali a verossimilhança, ou seja, nesses fatos, do desejo dela de construir, do marido presente, da família, da casa, de todo, quem conhece a história, de tudo aquilo que ela vai construindo, existe uma ordem cronológica ali, existe uma lógica nessa ordenação, tá? Então, recapitulando, os fatos narrados não precisam ser, né, verdadeiros, mas eles precisam ser verossímeis, tá? Que fique claro isso. Então, quando você ouvir falar em verossimilhança, é isso, é a coerência entre os fatos.
esses fatos, esses acontecimentos, que são as ações dos personagens, vão desencadeando outros fatos, né? E assim vai se construindo o enredo, tá? Então, a gente vai finalizar a aula de narração aqui. Você tem no seu livro exercícios muito interessantes, inclusive uma proposta de narração, que eu acho válido você fazer para quando voltarmos, né, o retorno aí das nossas aulas, com certeza esses exercícios serão todos considerados, tá? Então, da página 85 e na página 86 tem essa narrativa para você construir. Não esqueça da estrutura, é um texto narrativo, ok? E os exercícios objetivos que vão da página 87 a 90, tá? Façam esses exercícios no próximo vídeo aula, se assim for, a gente comenta sobre eles e entra na próxima matéria da unidade 2, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.